Bem, então vamos lá, vamos à segunda parte do nosso encontro de hoje. O Igor vai apresentar um pouco sobre análise envoltória de dados. Eu acredito que nenhum de vocês tenham tido contato com esse método, né? Ele vem lá da programação linear, na verdade, ele é uma forma de programação linear, o Igor vai mostrar, e ele tem um raciocínio muito interessante, ele resolve uma categoria, um grupo de problemas muito interessante, a análise envoltória de dados. Como todo método, tem seus prós e contras, né? Por exemplo, quando você tem muitas unidades, que eles chamam de DMU, se eu não me engano, né? Você tem muitas unidades boas e unidades ruins, com desempenhos bons e ruins. Então, você faz uma fronteira de eficiência com as unidades boas, né? As unidades boas estabelecem uma fronteira de eficiência, e aí você consegue ver aquelas unidades que não estão com desempenho bom. Então, você movimenta o vetor no sentido de alcançar a fronteira de eficiência. Ou você, com o mesmo input, sobe para a fronteira de eficiência, né? Ou você mantém o mesmo output diminuindo o input, né? De maneira a alcançar a fronteira de eficiência. Então, você, com os mesmos recursos, faz mais, ou então você continua fazendo a mesma coisa, gastando menos recursos, né? A ideia... Eu gosto sempre de ter o conceito das coisas na cabeça, né? Esse é o conceito da análise envoltória de dados. O resto é conta, né? Parte conceitual é essa que eu falei. Qual é o problema de análise envoltória de dados? No meu julgamento, né? O problema é que se o grupo de unidades que você pegar, todos forem medíocres, você vai ter uma fronteira de eficiência medíocre. Você vai nivelar por baixo, né? Então, quer dizer, eu quero avaliar, vamos supor, eu tenho uma rede de McDonald's. Então, uns têm o desempenho bom, uns vendem muito, outros vendem pouco, papapá. Se eu tenho ali vários com uma boa performance, uma boa eficiência, o que vai acontecer? Eu vou trabalhar com DEA, e aí as unidades que não estão com bom desempenho, eu vou conseguir trabalhar em cima delas para que elas tenham um bom desempenho, né? O problema é se todas forem ruins. Se todas forem ruins, a minha fronteira de eficiência é ruim. Então, né, tudo bem. Vai ter uma fronteira de eficiência que vai ser o menos ruim dos ruins, vamos dizer assim, né? Se eu tenho tudo medíocre, as menos medíocres vão estabelecer a fronteira de eficiência, o que não vai fazer com que elas se tornem menos medíocres, né? Elas vão continuar, mesmo estabelecendo a fronteira de eficiência, continuarão sendo medíocres. Então, esse é o cuidado, é o que eu falo, a gente precisa conhecer os métodos para a gente ter cuidado na hora de utilizá-los, né? A gente precisa conhecer a parte conceitual para utilizar o remédio certo com a doença certa, né? Então, vamos lá, Igor. O senhor tem que habilitar, comandante, para eu compartilhar aqui. Vai lá. Bom dia a todos. Os senhores conseguem ver minha apresentação? Sim, sim. Ótimo. Eu me chamo Igor Pinheiro, peraí que passou aqui sem querer, deixa eu voltar. Eu me chamo Igor Pinheiro, sou oficial da Marinha, capitão-tenente, adido pelo CASNAV, né, Centro de Análise de Sistemas Navais. Atualmente fui agraciado pela Marinha com mestrado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal Fluminense e apresentarei aos senhores os principais conceitos da análise envoltória de dados, cuja sigla é DEA, do inglês Data Inventory Analysis. Como o comandante bem disse, a DEA, de um modo geral, para entender o conceito, faz uma análise relativa entre empresas, restaurantes, enfim, qualquer tipo de análise de eficiência que os senhores queiram efetuar. Só que isso não dá uma visão absoluta, né, de se aquela DMU, do inglês Decision Making Unit, é medíocre, é boa, é ótima.
A gente não tem como saber, a gente só tem como fazer uma análise relativa. Então, vou apresentar de maneira bem simples e rápida os principais conceitos e depois a gente vai se debruçar sobre um software que eu achei bem interessante, porque além de mostrar as análises voltadas a input e output, ele também mostra quais seriam os benchmarks, né? Quais as empresas mais indicadas para serem tomadas como modelo para cada DMU. Isso eu achei uma análise bem interessante e muito mais específica, né? Voltada para análise de eficiência de empresas. Segredo sumário, histórico, introdução, fundamentos principais da DEA, aplicações, mão na massa, as referências utilizadas para quem queira aprofundar nesses estudos em DEA e, por fim, uma breve conclusão. Deixa eu só tirar aqui da frente. Esse quadro resume, no meu modo de ver, muito bem o que a DEA representa, né? A DEA fornece ferramentas tanto para você aumentar a eficiência, qualidade ou velocidade dos seus serviços, quanto para diminuir custo, tempo de entrega. Enfim, de um modo geral, a DEA busca fornecer subsídios para diminuir os inputs, que é aquilo que você gasta para produzir algo, ou aumentar os outputs, que é o efetivo produto de um determinado serviço ou empreendimento. Alguns ramos da DEA buscam também uma solução mista, né, por assim dizer, que ao mesmo tempo que eu consigo aumentar meu output, eu consigo diminuir também meu input. Não vai ser o fruto de estudos, porque envolve conceitos de programação mais robustos. Para vocês terem uma ideia, a análise envoltória de dados é um curso de um semestre na UF, né, para poder entender todas as vertentes. Então, a gente vai se debruçar basicamente sobre os conceitos principais para entender como funciona, e aí depois, quem quiser, pode se aprofundar e virar um babilaca, né, em análise envoltória de dados. Um breve histórico, o artigo que propôs o método data de 78 e foi escrito por Charles Cooper e Rhodes. É legal saber os nomes dos autores, porque as iniciais são os acrônimos dos tipos, né, de análise que a gente vai ver. Então, o primeiro é o CCR. O artigo inicial foi voltado para a avaliação de eficiência de programas escolares no estado do Texas. E, de acordo com os autores, a DEA é um modelo para análise de eficiência relativa, né, como bem enfatizado pelo comandante no início da aula, de firmas. Ele utilizou esse termo firmas, mas o termo mais acadêmico é DMU, Decision Making Unit. E nessa análise são avaliados múltiplos insumos e produtos visando a melhoria de eficiência dessas firmas, né? E nesse artigo foi alcunhado o termo DEA, Data Envelopment Analysis, ou Inventory. A literatura utiliza os dois termos. É uma técnica bastante utilizada na avaliação da eficiência produtiva. Aqui eu já mostro a fronteira de eficiência, que é o carro-chefe da análise envoltória de dados. Os senhores conseguem ver meu mouse aqui? Meu cursor? Tô vendo. Ok. Aqui nós temos a fronteira de eficiência. Tá? Ela é composta por DMUs que apresentem o melhor rendimento relativo em uma amostra. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3... Essa aqui não, está com output 0, né? 1, 2, 3, 4, 5 DMUs que apresentam um desempenho, o melhor desempenho nessa amostra. E abaixo dessa fronteira de eficiência, nós temos as DMUs consideradas ineficientes. Então, eu posso, a princípio, ter dois tipos de análise. Eu posso considerar o input fixo e aumentar o output na direção da fronteira de eficiência, ou, da mesma forma, posso considerar o output fixo e diminuir o input em direção à fronteira de eficiência. Então, essas são as duas formas de analisar e de aumentar a eficiência de DMUs consideradas ineficientes. O termo alcunhado, DMU, como eu falei, Decision Making Units, ela foi desenvolvida para determinar a eficiência de unidades produtivas em situações nas quais não seja relevante ou não se deseja considerar o aspecto financeiro. Isso, do mesmo modo que tem uma desvantagem, o comandante bem citou,
A gente não tem como ter uma visão absoluta, mas a gente pode aplicar a DEA também para aspectos não financeiros, não econômicos. Então, isso é uma vantagem e amplia muito o leque, a gama de opções nas quais pode ser aplicada a análise voltória de dados. Os objetivos da DEA: comparar um certo número de DMU. Importante é que sejam avaliadas DMUs que realizam tarefas similares, senão não faz sentido analisar eficiências de unidades que não tenham ou o mesmo objetivo ou trabalhem com as mesmas variáveis. Ela busca identificar as DMUs eficientes, medir e localizar a ineficiência e estimar uma função de produção linear que fornece o benchmark. Esse termo é bem utilizado na literatura, pode ser entendido como referência, né? São as DMUs consideradas eficientes que são usadas como modelos para as ineficientes. Ele também busca determinar a eficiência relativa de cada DMU. A gente vai ver quando aplicar um estudo de caso proposto o que seria essa eficiência relativa, como lidar com ela, quais os tipos de análises que podem ser feitas. Ela visa também subsidiar estratégias de produção que maximizem a eficiência das DMUs avaliadas. É importante salientar que, para maximizar a eficiência, eu tenho dois caminhos. Ou eu aumento meu output mantendo meu input, ou eu diminuo meu input mantendo meu output, né? Então, é importante ter esses dois conceitos em mente para quando formos analisar os resultados obtidos. Ela busca também estabelecer taxas de substituições entre as entradas, saídas e entre as entradas e saídas, né? Então, a gente pode fazer uma análise voltada tanto para input quanto para o produto, ou uma análise mista. Como eu falei, não vai ser o carro-chefe da nossa apresentação. Fundamentos da DEA, abordando os principais conceitos, né? Se uma dada DMU é capaz de produzir Y unidades, utilizando X unidades de insumos, então outras DMUs consideradas ineficientes poderiam fazer o mesmo. Então, esse é o princípio básico da DEA. Da mesma forma, uma DMU B produzindo Y unidades utilizando X insumos também pode ser utilizada. Então, quando eu combino essas duas DMUs, eu crio uma DMU virtual que é utilizada como o benchmark, né, ou a referência para as demais DMUs. Por enquanto está tudo ok, pessoal? Estou indo muito rápido. Estou tentando ser bem simples nas definições, porque eu acho que não se aplica a gente focar tanto na parte axiomática que ainda está por vir. Acho que o principal é entender a parte prática. Passar. Beleza. Vamos prosseguir, então. Então, desde que esta DMU composta não necessariamente existe, ela é denominada como uma DMU virtual. O que acontece na maioria das aplicações de DEA é que essa DMU virtual, ela existe, né? Ela é uma DMU com como a gente falou, com um desempenho relativo melhor do que as outras da amostra. Então, essa DMU virtual, na maioria das vezes, existe. Porém, dependendo do modelo de DEA, essa DMU pode ser a composição de duas outras e ser considerada como algo inalcançável, mas que mostra o caminho a ser seguido pelas DMUs ineficientes. Então, a análise de DEA consiste em encontrar a melhor DMU virtual para cada DMU da amostra. Para isso, são utilizados algoritmos de programação. De um modo geral, o próprio autor define como programação não linear, mas todos os modelos são adaptados para modelos de programação linear devido à facilidade, à maior facilidade de resolver esses modelos, né? Caso a DMU virtual seja melhor que a original, ou por produzir com a mesma quantidade de insumos, ou produzindo mais ou produzindo a mesma coisa com menos insumos, a original pode ser considerada ineficiente. E os modelos orientados a... Aí tem dois modelos principais, né? O modelo orientado a output, no qual eu busco maximizar o nível de outputs mantendo o mesmo número de insumos, ou o modelo orientado a input, eu busco reduzir a quantidade utilizada para o mesmo nível de output. Para entender essa parte de modelos orientados a output ou input, vale ressaltar que quando eu orientar a input, eu mantenho a outra variável fixa e vice-versa. Tá? Foi a forma fácil que eu vislumbrei de entender. A gente vai ver quando for analisar
a fronteira de eficiência, o que seria, graficamente, né, um modelo orientado a input e um modelo orientado a output. Os modelos básicos existentes são CCR. Como eu falei, essas abreviaturas são frutos das iniciais dos nomes dos autores, tá? Então não tem um significado dessa sigla por trás, são os nomes dos autores. Mas, de um modo geral, o modelo CCR trabalha com escala constante de valores, e o modelo BCC, que é Bunker, Charnes e Cooper, mantém em comum 2 autores do modelo CCR. O modelo BCC ele utiliza uma escala variável. A gente vai trabalhar com os dois quando for utilizar o software. Os 4 modelos são descritos mais detalhadamente nesses 2 artigos que eu deixei nas referências para quem se interessar. Primeiramente, abordando a axiomática do modelo CCR, foi apresentado por Charnes, Cooper e Rhodes. Ele é concebido inicialmente como um modelo orientado à entrada e trabalha com retorno constante de escala. Um conceito importante do modelo CCR é que, de um modo geral, se eu trabalhar com uma escala voltada para input ou voltada para output, o resultado de eficiência vai ser praticamente o mesmo. A diferença é mínima, justamente por trabalhar com escalas constantes. Então, o aumento de 1 unidade no input vai acarretar o aumento de X unidades no output. Se eu colocar 2 unidades, eu vou ter 2x de aumento no output. Então, isso aqui torna a análise mais fácil, porém, muitas vezes não é a análise mais condizente com a massa de dados analisada. A característica essencial é a redução de multiprodutos e múltiplos insumos para um único produto virtual e um único insumo virtual. Ou seja, a escala é linear, né, de aumento, que eu falei anteriormente. Para uma DMU, a razão entre esse produto e o insumo virtual fornece uma medida de eficiência, que é a função dos multiplicadores. Esse modelo é bem mais fácil de entender, né, olhando o modelo de programação linear. Vou mostrar aqui rapidamente. A eficiência técnica de uma DMU é caracterizada pelo máximo dessa função fracionária, né, que eles chamam de um vetor de pesos, né, o J, vou até colocar a anotação aqui. Esse vetor de pesos multiplicado pela quantidade de produtos, dividido por um vetor de pesos V, multiplicado pelos insumos. Então, eu busco aumentar essa relação, e tenho que trabalhar com eficiência menor do que 1, né? Não faria sentido eu ter uma eficiência maior do que 100%. Então, aqui a gente já vê alguns conceitos importantes. Eu procuro maximizar a minha eficiência, e ela é um número compreendido entre 0 e 1. As DMUs que se encontram na fronteira de eficiência apresentam eficiência igual a 1 e são consideradas, mais uma vez, eu vou repetir esses termos, porque são muito utilizados, para quando a gente for ver a análise no software, isso já está enraizado na cabeça de cada um. As DMUs que apresentam a eficiência igual a 1 são consideradas como benchmark ou referências para as demais. Analisando somente agora os pesos, o que é buscado no modelo de programação linear é maximizar esses pesos, é buscar uma combinação entre U e V que maximize aquela eficiência. Então, esse modelo de programação linear vai buscar esses valores. A gente vai ver também no software que para cada DMU existe um valor específico para U e para V, né? Que são, respectivamente, os valores que multiplicam o produto e o insumo, tá bom? E eu tenho que garantir que essa inequação seja atendida da mesma forma, visando que a eficiência não seja maior do que 1, né? Caso isso aqui não se verifique, pode ocorrer um valor de eficiência maior do que 1 que não se aplica, né? Então, esse modelo de programação linear resume o modelo CCR. Ficou claro o modelo CCR? Ou alguma dúvida? Eu acho que sim, mas quando chegar o exemplo, acho que fica mais fácil com o exemplo. Tá. Na teoria tá show. É que assim... a teoria tá show de bola, cara. Vou até contar minha experiência, né? Para entender a ideia, eu fui vendo esses modelos e, ok. Mas imagina ter que rodar esse modelo para cada DMU. Por exemplo, numa análise de 20, 30 DMUs.
como é o caso de diversos artigos que eu pesquisei para mostrar para os senhores. Fica inviável sem uma ferramenta computacional, né? Então, de um modo geral, os artigos que aplicam DEA não se atêm tanto a essa parte axiomática, né? Eles escolhem uma ferramenta computacional, colhem a massa de dados, aplicam e analisam os resultados. Então, é basicamente nisso que eu vou focar na nossa apresentação, porque é como a literatura apresenta, né, os modelos de DEA. Fazendo braço é sinistro, né? Fazendo braço é impossível. Já apresentando o modelo BCC, Banker, Charles e Cooper, assim como o modelo CCR, baseado nas iniciais dos autores, já utiliza o retorno variável de escala. Eu vou mostrar depois em um gráfico, fica bem nítida essa diferença de retorno variável e retorno constante. E assim ele busca evitar problemas existentes em situações de competição imperfeita. Muitas vezes os dados são bem diferentes e não há lógica em comparar resultados de uma DMU com outra se elas têm tantas imperfeições, tantas diferenças, né, entre os valores. Por isso que o ideal é comparar os dois, né, fazer tanto a escala constante quanto a escala variável e verificar a robustez dos resultados. É usado quando ocorrem retornos variáveis de escala, sejam crescentes ou decrescentes ou mesmo constantes. O que é legal, vale ressaltar, é que na DEA, alguém mandou alguma coisa. Deixa eu só dar um exemplo. Vamos supor, eu quero avaliar a performance de unidades do McDonald's. Naturalmente, essas unidades são diferentes. Eu não posso, por exemplo, vamos supor, eu quero avaliar a quantidade de hambúrgueres produzidos por unidade. Quero verificar a eficiência por aí, por esse parâmetro. Ora, eu estou comparando de maneira igual DMUs que não são iguais, né? Então, eu posso ter um McDonald's que tem o triplo de funcionários. Então, é por isso que ele produz mais hambúrguer, porque ele tem mais funcionários, né? Então, eu tenho um McDonald's que é maior, que é menor. Aí, se eu coloco, por exemplo, aí eu vou refinando o modelo, né? Se eu coloco hambúrgueres produzidos por funcionário, aí já melhora, né? Porque hambúrguer por funcionário já é uma razão mais interessante. Mas também não é perfeita, né? Porque eu posso ter, num determinado McDonald's, eu posso ter mais recursos, posso ter, né, equipamentos mais novos. Então, é difícil eu estabelecer essa fronteira de eficiência quando as DMUs, na verdade, não são congêneres, né? Então, para a análise DEA ser fidedigna e nos levar realmente a um efetivo apoio à tomada de decisão, eu preciso garantir que essas unidades elas sejam mais ou menos congêneres, né? Então, por exemplo, na Marinha eu tenho lá, sei lá, 4 fragatas classe Niterói. Aí já é mais fácil, porque as fragatas são mais ou menos parecidas, têm mais ou menos a mesma tripulação. Tudo bem que as unidades sempre serão diferentes, sempre, em alguma coisa, né? Eu tenho fragata que é mais velha, uma é mais velha que a outra. E aí, naturalmente, que a ordem natural das coisas é que a mais nova tem uma eficiência melhor, né? Não necessariamente, mas é a ordem natural. Então, mas é mais fácil, eu estou lidando, né, com 4 unidades, 4 navios idênticos, com a mesma tripulação, com as mesmas características operacionais. Então, eu posso utilizar a DEA para verificar a eficiência de um ou outro navio, né? Agora, eu não posso comparar a eficiência de uma fragata com uma corveta ou com um navio patrulha. Isso não faz o menor sentido, né? O navio patrulha nunca vai ter os mesmos recursos que uma fragata tem. E por aí vai. Isso é só para a gente entender o problema. Vai lá, Igor. Professor, só aproveitando o gancho, então, no caso, o que o senhor está dizendo, vamos botar um problema aí, eu estou tentando comparar 2 cidades distintas com um grau que ela combateu o coronavírus. Por exemplo, eu não posso usar só a população porque eu tenho critérios, sei lá, como cultura, como clima. Eu não posso encaixar a ideia para olhar esses caras, né? Porque eu não tenho um número. Como é que eu vou dizer? Você é um cultura 1, que é favorável? Não sei. Mas não consigo encaixar, né? Veja bem, eu não disse que não pode encaixar. Eu disse que
tudo bate sempre na questão do entendimento do problema, né, cara? Tudo volta para o mesmo ponto. Eu posso ter cidades diferentes, pegar uma massa de dados de 20 cidades, e aí achar uma fronteira de eficiência e falar, olha, essa e essa combateram muito bem. Ok. Isso é um fato. Fato, né? O dado, um dado é um fato, é um registro. Então, essas combateram bem. Mas eu tenho que entender, eu tenho que entrar nas entranhas do problema, né? Ah, mas espera aí. Elas combateram melhor. Olha o IDH dessas cidades. Ela tem um IDH maior. Olha a quantidade de pessoas graduadas. Olha a coisa de alfabetização, a taxa de alfabetização é muito maior, né? Então, é por isso que ela combateu melhor, as pessoas se preveniram, né? É que nem o exemplo do navio. Eu posso pegar 20 navios diferentes e usar DEA numa operação naval? Posso, né? Misturar fragata, corveta, não sei o que, posso. Mas eu tenho que entender que a fragata e o contra-torpedeiro estabeleceram a fronteira de eficiência porque, naturalmente, eles são navios com mais recursos. Por isso que eles, né, tiveram uma performance melhor, né? É uma conclusão mais ou menos óbvia. Tudo bem que, às vezes, a gente toma um susto, né? Pega coisa com mais recursos, ele tem uma eficiência péssima. Mas é isso que a gente tem que ficar na cabeça, né? Não existe o posso ou não posso usar a ferramenta. Eu posso usar sempre. A questão é, eu entendi corretamente o problema, né? Agora, eu acho que a joia da coroa, para usar a DEA, é justamente quando você tem unidades mais ou menos congêneres. É isso que eu estou falando. Quando eu tenho unidades mais ou menos parecidas, se eu tiver municípios parecidos, né? Mesmo número de habitantes, mesmo IDH, mesma taxa de alfabetização, aí sim eu vou procurar entender por que um determinado município combateu tão bem e o outro não. Ah, porque o recurso foi mal investido. Ah, porque ele não comprou respirador. Entendeu? Enfim, essa aqui é a questão. Eu posso usar sempre, ideia, né? Um determinado número de DMUs, eu posso usar sempre, né? A questão está na interpretação desses resultados, que o Igor vai mostrar. Ô, professor, não sei se eu entendi muito bem, mas então esse conceito fica um pouco similar com a correlação de Pearson, né? Porque nessa parte. Não consegui Nessa parte, visualizar a sua analogia. nessa parte de ver se tem uma relação, se elas têm uma comparação, alguma similaridade, para ver se está atendendo. Eu não consigo ver relação nenhuma com o Pearson. Mas... Comandante, só tentando responder um pouco a dúvida do Lucas, a gente vai ver com o tempo, principalmente em amostras com muitas cidades, que o próprio benchmark é personalizado, né? Então, vamos supor, eu analisei 30 cidades e são bem diferentes. Eu analisei à luz de critérios que são comuns a todas, só que algumas apresentam um nível de população, sei lá, na casa de 1 milhão de habitantes e outras 8 milhões, uma coisa 800% maior. Como é que eu vou avaliar uma população de 1 milhão com uma população de 8 milhões? O próprio software, né, o próprio método, já agrupa essas cidades em subgrupos e cria esse benchmark já relativo. Então, assim, não há uma... Até tem um Lambda, que o próprio software mostra, que eu vou apresentar mais à frente, que mede mais ou menos essa similaridade, né, entre as distribuições dos valores. Uhum. Então, apesar de não ser indicado para utilizar com uma amostra não congênere, muito diferente, muito diferente, a gente consegue ter uma certa correlação e esse Lambda dele até mostra a semelhança. Eu posso aplicar? Posso aplicar, mas eu tenho que saber interpretar os resultados. Exatamente. Como o comandante falou, não posso chegar e olhar uma comparação entre fragatas e navios patrulha e ver lá que a fragata ficou com eficiência igual a 1 e condenar o patrulha que tem recursos muito mais escassos, né, para combater, para falar assim, navio patrulha,
se vira nos 30, eu quero que você tenha uma eficiência igual à da Fragata. Ele não vai ter, né? Não vai ter, por mais que ele se dedique, se desdobre, não vai ter, ele nunca vai alcançar aquela eficiência da Fragata, né? Então, é isso que eu estou falando, né? A gente tem que tomar esse cuidado. Agora, o que o Lucas falou, eu não consegui ver nenhuma relação com a correlação de Pearson. Não sei se alguém conseguiu ver, né? Mas... eu não sei se o exemplo que ele falou, mas foi com relação às unidades mesmo. Por exemplo, eu vou medir, se eu vou comparar IPCA não sei, IPCA com dólar, eu não posso ficar mudando as unidades, né? Eu não sei se tem alguma relação com isso. Se é isso que está na hora dele perguntar. Mas o que isso tem a ver com o problema que a gente está falando? Comparar IPCA com dólar? IPCA com dólar tem correlação de Pearson. Nós estamos falando de comparar a performance de unidades. A performance de uma unidade não está correlacionada com a performance, não necessariamente, né? Com a performance de outra unidade, né? A questão é justamente que elas são independentes, né? Cada unidade tem a sua performance e eu quero estabelecer um benchmarking, né? Olha só, todo mundo vai ter que copiar aquele cara ali porque ele tem uma eficiência boa, né? É isso. Não, beleza. Beleza, obrigado, só entendi. Estou prosseguindo? No modelo BCC, os scores de eficiência dependem da orientação escolhida. Isso aqui é muito importante, é uma diferença básica entre os modelos BCC e CCR. No modelo CCR, eu posso orientar a minha análise tanto a input quanto a output, a eficiência vai ser praticamente a mesma. Os erros são na casa de centésimos, assim. Eu fiz vários testes e vi que a eficiência é praticamente a mesma das DMUs. Já no modelo BCC, a diferença é bem considerável, né, em algumas DMUs. Só que vale ressaltar que os modelos que apresentam eficiência igual a 1, ou seja, são benchmark para o CCR, também serão benchmark para a BCC. A recíproca não é verdadeira. Vou mostrar por quê quando a gente for analisar graficamente. Aqui o modelo axiomático do modelo BCC, ele introduz um peso, como é uma análise não linear, como posso dizer, o conceito é o mesmo, né? Eu procuro maximizar a minha eficiência, só que eu não tenho mais aquela função fracionária. Então, a gente introduz um peso aqui que dá essa cara de não linearidade à nossa função, tá bom? Então, a gente vai ver, graficamente fica mais fácil de entender do que olhando as equações, mas, de um modo geral, esse peso W introduz a não linearidade aos dados, visando até personalizar, né, a amostra e fornecer uma análise mais condizente com a massa de dados analisada, mas o que eu procuro é basicamente a mesma coisa. Eu procuro uma eficiência maior possível e ela tem que ser menor do que 1. Só que como não é linear, é de praxe que a cara, né, da curva de eficiência BCC fique abaixo da curva de eficiência CCR, justamente por não ter esse retorno constante na escala. Aqui é um modelo dual, transformando o modelo primal para o modelo dual. Isso vem da programação linear. Eu consigo reduzir, no caso do DEA, a quantidade de equações. É só uma forma de resolver, tá? Você pode ver tanto pelo modelo primal quanto pelo modelo dual. Uma diferença básica. Do modelo primal para o dual, o que eu queria maximizar, eu passo a minimizar. Então, aqui eu quero minimizar a eficiência, mas o resultado vai ser o mesmo, né? Quando eu resolver esse modelo, o resultado da eficiência, quando eu voltar para o primal, vai ser a mesma eficiência inicial. Apresentando a fronteira eficiente, os conceitos mais importantes, eu considero que estão nessa figura. Primeiro, o modelo CCR, retornos constantes. Acho que todo mundo consegue visualizar meu cursor, né? Essa curva aqui, ó, como todos podem ver, ela apresenta um retorno constante de escala. Já na curva BCC, são retornos variáveis, que é essa aqui. Deixa eu tirar da frente. Que é essa aqui, ó, BCC. E o que eu falei fica claro aqui, né? Ó, a DMU que se apresenta como benchmark no CCR, ela também se apresenta como benchmark no BCC. Mas a recíproca não é verdadeira. No exemplo que eu vou mostrar, isso vai ficar bem claro, tá?
A distância PPC significa ineficiência técnica constante, né? Então, aqui, vislumbrando essa DMU-P, a distância desse ponto até o benchmark, né, da CCR seria a ineficiência técnica constante, essa distância PPC. A distância PPV seria a ineficiência técnica variável, já é comparada com a curva BCC. Tá? Então, a única diferença é o termo constante ou variável. PPC é utilizando o modelo CCR, PPV utilizando o modelo BCC. PCPV é a ineficiência de escala. A gente vai ver isso também bem claramente no exemplo que eu vou mostrar, que é a distância, a diferença entre uma DMU eficiente na curva BCC e uma DMU eficiente na curva CCR. Então, a gente chama de ineficiência de escala, porque há essa não linearidade na distribuição BCC. O benchmark, orientado a input ou output, como eu falei, eu posso, considerando aqui o P, eu posso considerar os inputs fixos e aumentar o meu output, né, fazendo uma análise orientada a output, buscando tanto a curva BCC quanto a curva CCR, ou eu posso considerar o output fixo e diminuir o input, tanto para a curva BCC quanto para a curva CCR. Ficaram claros esses conceitos? Gráficos? Sim, sim. Ok. Prosseguindo, no DEA a gente não utiliza termos claros. Eu não entendi direito o porquê, tá? Mas na literatura são utilizados esses termos retornos não crescentes e retornos não decrescentes. Para mim seria muito mais fácil, por exemplo, ao invés de não decrescente, ser algo constante ou crescente, né? Aqui, por exemplo, RND, retorno não decrescente, que esse aqui, ó, é um retorno crescente. E aqui um retorno não crescente, um retorno constante. Tá? Então, é uma outra forma de definir, né, esses tipos de retornos, mas na prática são intuitivos, no meu modo de ver não são práticos, né, para o entendimento, mas é assim que a literatura define retornos não crescentes e não decrescentes. Alguma dúvida até aqui? Algum comentário? Não. Tá. Então, vamos partir agora para as aplicações, que eu acho que vai ficar mais claro o tipo de análise que a DEA oferece. Né? Então, eu trouxe aqui um arquivo de 2019, foi publicado na UNPAD. Eu achei uma análise bem rica em alguns pontos, mas eu acho que deixou a desejar em outros, eu vou mostrar o porquê. Então, foram analisados os países à luz de inputs e outputs. Né? Os inputs foram população, aeroportos, portos, rodovias e ferrovias. O que o estudo visou? Visou verificar a relação entre meios de transporte, né, de infraestrutura de transporte, com fatores como PIB e IDH. Então, tem até a ver com o que a gente estava falando no início da aula. Né? A primeira pergunta, todas as alternativas escolhidas possuem índices mensuráveis e tudo que eu escolhi para compor o modelo, nos inputs e outputs? No meu modo de ver, sim. Claro que com uma disparidade enorme, porque aqui a gente tem, por exemplo, Rússia, Índia, China, Reino Unido, Estados Unidos, Alemanha, França, países de primeiro mundo, e temos também a Guiana, Equador, Brasil, países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Então, aqui a gente vai ver claramente essa disparidade entre as alternativas, e fica bem claro isso na resposta. Acho que tem até um pouco a ver com o que o comandante falou, né? Comparando a fragata com o navio patrulha. Tá? Então, recapitulando, 5 inputs, população, aeródromos, portos, rodovias e ferrovias, e 2 outputs, PIB e DH. De um modo geral, os artigos têm essa cara. Eles apresentam uma massa de dados. Normalmente, a massa de dados é o que dá mais trabalho de se conseguir, porque você tem que escolher, tem que estruturar muito bem o problema para definir inputs, outputs e ter dados históricos desses parâmetros. Né? Não adianta eu definir os dados e não ter uma média confiável e robusta desses dados. Então, aqui foi o que eles fizeram, né? Coletaram um número fixo, né? Que são ferrovias, rodovias, portos, e pegaram o PIB e o IDH do ano anterior como análise, como parâmetro. Analisando a classificação geral, verificamos que os países desenvolvidos naturalmente ocupam
uma fronteira de eficiência se apresenta como benchmark, né? Mas vale ressaltar alguns países em desenvolvimento, como Venezuela, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana e Suriname, também apresentando essa fronteira de eficiência, se apresentando essa fronteira de eficiência. Por quê? Justamente pela ponderação desse lambda, né, que eu vou mostrar mais à frente. O próprio algoritmo separa os países em subgrupos. Então, se fosse feita uma análise mais detalhada, provavelmente o Brasil teria como benchmark a Colômbia, Paraguai e Uruguai, por serem países com dados semelhantes, né? A África do Sul, por ter um IDH um pouco maior do que países desenvolvidos, provavelmente seria agrupada com China, Estados Unidos. Esses seriam os benchmarks da África do Sul. O artigo não fez essa análise, tá? Eu que fui um pouco além e verifiquei como seriam esses subgrupos, até para entender o porquê de países em desenvolvimento terem se apresentado na fronteira de eficiência, né? E aí os autores fizeram também um agrupamento a mais, por exemplo, analisando os países do BRICS, China, Rússia, Brasil e Índia. Somente a China apresenta a eficiência igual a 1. O G8 mais o Brasil. Somente a Rússia e o Brasil não apresentam eficiência igual a 1. Analisando só os países do Mercosul, aí eu considerei um pouco vergonhoso para o Brasil, né? China, Venezuela, Uruguai, Paraguai, quase todos os países do Mercosul apresentaram eficiência igual a 1, a exceção Argentina, Peru e o Brasil ficou em último, né? E aí a análise foi um pouco qualitativa no artigo, né? O porquê disso, né? Por que o Brasil, apesar de ter um número de aeródromos, um número de portos e ferrovias muito maior do que os outros países do Mercosul e ter uma extensão, consequentemente, bem maior, não apresentou a eficiência igual a 1. Muito por pecar no output, né? Então, quais seriam as ações a serem tomadas pelo Brasil, né? Verificar se há uma subutilização dos inputs, até porque seria inviável, por exemplo, desativar, né, qualquer tipo de meio de transporte. Como é que eu vou... Se eu já tenho uma ferrovia funcionando, por que eu vou desativá-la? Então, eu tenho que tentar aumentar o output, aumentar a produção desses meios de transporte, né? Dessas formas, né, de viabilizar os transportes. Então, essa é a análise qualitativa. Essa foi a análise qualitativa feita e é uma abordagem bem utilizada nos modelos de ideia, né? É pegar os resultados e analisar o que seria mais viável. Uma análise voltada a input ou output. Então, eu mantenho meu input, aumento meu output, ou mantenho o output, diminuo meu input. Então, é esse tipo de análise que realmente é feita nos modelos de ideia. Tá? Até tentando otimizar o tempo da aula, eu só apresentei mesmo esse exemplo e agora eu vou propor um estudo de caso, né, uma mão na massa. Eu não tenho tanta criatividade como o Vitor, né? O Vitor sempre traz modelos diferentes, analisando celulares, analisando smartphones, aí na seguinte ele analisa telefones celulares, né? Então, eu não tenho essa criatividade, eu vou analisar restaurantes como sempre faço também. Então, eu sugiro uma análise de eficiência entre restaurantes diferentes, tá? Claro, os dados não refletem a realidade, eu coloquei dados parecidos justamente para a gente não ter essa disparidade, né, entre os restaurantes. A gente vai aplicar os dados no software DEA, que é dos mesmos idealizadores do Vico, o pessoal já está acostumado, né? E faremos uma análise tanto do modelo CCR quanto do modelo BCC. Peço desculpas para o Baldini, né, por não ter tanta elegância no Excel, mas eu compilei tudo no Excel para a gente poder ver as diferenças e verificar realmente se aqueles conceitos que eu apresentei se aplicam na prática, né? Então, eu vou mandar aqui o link no chat para todo mundo acessar. Acho que eu tenho que interromper, né? Ficou alguma dúvida, pessoal? Não, tranquilo. Eu quero deixar claro que essa primeira análise é basicamente da cara do resultado, analisando friamente a eficiência, né?
o que eu falei de ferrovias e tal, eu fui um pouco além para entender esses resultados. No software que eu vou mostrar para vocês, fica bem clara essa correlação entre as alternativas e também o que seria mais viável, né? Se uma análise a output ou a input. Tá? Normalmente, os artigos não trazem essas análises mais robustas, né? Por ser um método que dá bastante trabalho, até para coletar os dados, normalmente as análises são frias, são analisando a eficiência. Eu achei esse software muito interessante, porque ele te dá várias outras formas de avaliar, né, os resultados obtidos. Vou compartilhar minha tela de novo. Aqui eu fico... Beleza. Todos estão vendo minha tela? Não, tua tela tá aparecendo. Não. Não, tô vendo não. Né? Beleza. E agora? Carregando, agora tá. Agora sim. Beleza. Todos conseguiram acessar o site? Sim. Beleza. Eu vou mostrar primeiro uma cara geral, porque eu acho rápido e para que a gente possa entender melhor os resultados, né? Então, o software tem a mesma cara do Beacon. Quem acompanhou vai ter facilidade. Quem não acompanhou, não tem problema, é muito fácil. A gente escolhe aqui o tipo de modelo. Como eu falei, o assunto DEA é bem complexo, né? É assunto para um semestre no mestrado. Nós abordamos aqui, basicamente, os modelos radiais, que são o CCR e o BCC, são os mais utilizados, justamente por serem mais simples de analisar. Mas vocês vão ver quando formos aplicar que há outros modelos. Eu posso definir que eu quero a minha escala decrescente, ou crescente, ou variável, ou constante, e eu posso orientar aqui, por exemplo, né, os modelos, eu tenho, se não me engano, 3 modelos, eu vou mostrar mais adiante. Tem o modelo de supereficiência, retorno de escala são 6 ou 7, não lembro de cabeça, mas a gente vai se ater somente ao constante e à variável, e a orientação é basicamente a input e output. Seleciono o número de DMUs, número de inputs, número de outputs, crio a tabela e insiro os dados. Então, é isso que eu preciso para iniciar a análise. Bem simples. Tá? O próprio criador da plataforma sugere que seja feita em Excel ou em Word e seja copiado e colado aqui na plataforma para facilitar a operacionalização. Tá? Ele permite que você faça download em Word ou em Excel dos resultados, facilita bastante para ter um controle do que você fez, para não esquecer dos valores. E o resultado apresentado é esse. Né? Aqui nós temos um exemplo com 10 DMUs, então ele apresenta a eficiência de cada uma delas e aqui o status, né? Se ele é eficiente ou ineficiente. Aqui acho que aqui é tranquilo, é parecido com o que a gente viu na apresentação. Né? Aqui é um gráfico para a gente ver quais são as melhores, nada demais. Aqui a gente já vê algo a mais. Aqui a gente já vê o que eu falei ao longo da apresentação, quais são os benchmarks de cada uma. Né? Então, por exemplo, para a DMU1, as mais indicadas a serem seguidas são a 4, a 5 e a 9. Para a DMU2, 3, 4, 5 e 6, se não me engano, elas são benchmark. Né? 2, 3, 4, 5 e 6, o modelo a ser seguida é ela mesma, né? Porque elas são benchmark. Para a DMU7, 5, 6 e 9, ou seja, é feito um certo agrupamento entre as DMUs para justamente cada uma ter a quem seguir, para não ser uma análise tão cega. Né? Aqui nós temos a frequência de benchmarks, né? Então a gente pode considerar, por exemplo, que a DMU5 é, teoricamente, a mais seguida. Né? Não posso dizer que é a melhor, porque seria um conceito absoluto para um software que utiliza uma escala relativa, né? Uma comparação relativa. Eu não posso dizer que é a melhor, mas eu posso dizer que é a mais seguida, é a mais tomada como modelo para essa amostra. Aqui eu tenho o lambda, né, que eu falei, que é uma medida de correlação entre as alternativas. Né? Aqui, por exemplo, eu posso considerar que a DMU1 tem cerca de 70% de semelhança, né, com a DMU5, justamente porque os dados são parecidos ou no input ou no output. Então, seria mais viável para ela seguir a DMU5 como o seu benchmark,
porque as condições matemáticas, né, dos valores apresentados nas distribuições que eu incluí aqui como análise são semelhantes, né? Aqui nós temos os pesos dos inputs, né? É aquele U e V, aqui como são 3, seria U, V e Z, aí depende. É o peso de cada input para o ponto ótimo das DMUs, né? Isso aqui é importante também, por exemplo, para a DMU 5, ela sabe que o input 3 não está levando em nada, não está contribuindo em nada para o aumento dela. Então, por exemplo, eu poderia diminuir os meus recursos naquele input, né? Então, ele te dá uma análise muito rica. Por exemplo, se eu quiser diminuir meu input, vou começar por onde? Vou começar por esse input 3, que é, sei lá, número de funcionários. Então, isso aqui também é uma ferramenta bem legal. Da mesma forma, o output, na DMU 2, eu considero que o output 1 não está dando tanto retorno, então eu posso intensificar meus esforços no output 2 se eu visar a minha análise ao output, né? Aqui são as folgas para o modelo CCR e BCC, isso aqui não se aplica tanto, né? As folgas são justamente, como posso dizer, considerando uma análise voltada ao input, o quanto eu tenho de folga, né? O quanto eu preciso melhorar para chegar no ponto ótimo. É isso que a folga mostra, tá? Tanto para o input quanto para o output. Aqui, no meu modo de ver, é a joia da coroa, né? Numa análise a input, a DMU1 teria que buscar como ponto ótimo diminuir de 13 para 5.9, de 10 para 4.5 e de 14 para 5.8. São inputs aleatórios, tá? Que o próprio autor colocou na ferramenta para mostrar, mas eu acho que o conceito é o que fica, né? O quanto eu teria que diminuir para chegar no ponto ótimo se eu fizesse uma análise voltada a input. Então, aqui fornece um dado bem valioso para cada DMU, né? Porque eu consigo ver o quanto diminuir, eu consigo ver quem eu tenho que buscar como benchmark, eu consigo ver quanto que é a minha relação com aquele benchmark, e eu ainda consigo ver qual o input que dá menos retorno para mim. Então, eu acho realmente bem rica essa análise que o software fornece. Vale ressaltar, DMU 2, 3, 4, 5 e 6, tudo se mantém, né? Porque elas são os benchmarks na nossa análise, tá? E o output é a mesma coisa, né? O output eu vejo aqui que a DMU 7 teria que aumentar, teria que buscar, na verdade, um aumento de 7 para 14 no output 2. Então, se eu fizer uma análise voltada ao output, eu tenho esse cenário. Por que é legal essa análise do software? Porque eu vejo o que é mais viável para mim, né? O que é mais viável para mim é buscar esse aumento de output ou buscar essa diminuição de input? Então, eu consigo ter essa noção olhando essas duas análises, né? Ficou claro aqui cada ponto do software? Sim, ficou sim. E Sim, né? esse resultado aí, cara, da NASA, né? Porque se pensar numa aplicação empresarial, não sei, de repente, pô, preciso ter mais uma máquina, preciso, sei lá, contratar mais pessoas, pô, o negócio é interessante. Com certeza. Com certeza. Então, já que ficou claro, nenhuma dúvida, a gente vai seguir para nosso estudo de caso, tá? Deixa eu voltar aqui, porque eu já rodei os dados. Aqui. Tá? Primeiramente, eu vou mostrar as opções, tá? Para depois, quem quiser brincar. As opções aqui são, primeiro, eu insiro os dados, né? Número de DMUs, número de inputs, número de outputs. Quando eu clicar em criar tabela, ele vai gerar tudo em branco aqui, tá? Aqui eu já incluí os dados, vou passar para vocês aqui os dados depois, mas só para mostrar. Aqui eu tenho as opções, ó. Modelo, tenho 3 modelos. Nós focamos no modelo radial, que é dividido em... tem outras variáveis, né? Mas a gente vai trabalhar com o modelo BCC e modelo CCR, que são os principais utilizados na literatura. Também tem o modelo de supereficiência, que eu faço uma análise não só voltada a input ou output, né? Eu faço uma análise radial de supereficiência, eu vario as duas ao mesmo tempo e vejo o comportamento das DMUs. E também tem o modelo de adição básica, o modelo aditivo básico, que também trabalha com essa ideia de variar as duas formas, né? Nós focamos na apresentação nos principais, que são BCC e CCR, são mais fáceis para o entendimento. A gente não teria como a gente partir direto para esse, né? Porque tomaria muito tempo e acabaria embolando no meio de campo.
Retorno de escala, então aqui, ó, CRS é o retorno constante, seria, na nossa análise, o modelo CCR, e o VRS é o modelo variável, que seria o modelo BCC, tá? Que a gente viu na aula. Aqui nós temos mais 4 formas. Eu sugiro não enveredar por esses meios, caso não queiram se tornar um expert em ideia, né? Caso não, se os não escolham fazer, por exemplo, a dissertação em ideia, porque vai acabar embolando no meio de campo. Eu vi que realmente é um pouco mais chato de entender. E aqui orientação, input, output. Então, minha sugestão seria ficar no modelo básico, que a gente vai fazer aqui agora, retorno de escala, no máximo, chegar aqui até o variável, e output ou input, aí fica a critério de vocês. Porém, vale ressaltar que no modelo CRS, input e output vai dar o mesmo resultado, tá? Eu vou mostrar aqui também. E no VRS, o input e output vai dar resultados diferentes. O que era eficiente na orientação voltada a input pode não ser no output e vice-versa. Tá? Então, acho que vale compartilhar. Os senhores querem colocar ou é melhor verem eu fazendo aqui? O que vocês preferem? Não sei, pela questão do tempo, eu diria que é melhor eu tô perguntando justamente para não atrasar o comandante, né? Pode tocar o barco, a gente então. vê. Tá. Mas não tem mistério. Eu selecionei aqui 7 restaurantes, Madeiro, Burger King, Girafas, Bob's, KFC, Subway, Vikings, e coloquei como input lojas e funcionários. Então, número de lojas e quantidade de funcionários em cada loja. Eu poderia fazer como o comandante falou, né, de dividir para ter essa relação, né? Eu preferi colocar como input porque o intuito aqui não é fazer uma análise tão robusta, né? Porque não, é só para sentir mais ou menos. E o output eu coloquei quantidade de sanduíches e pessoas atendidas, né? Porque entendi que quanto mais pessoas, maior a capacidade de consumo, né? Legal o exemplo. Inserir aqui lojas, funcionários, tá? Esse ponto aqui, ó, não é de milhar, tá? É ponto de decimal, então aqui é 3, 4, 2, só para... e aqui eu primeiro vou colocar o modelo CRS, né? Que é o modelo CCR, voltado a input. O output não faz diferença nesse modelo, tá? Relembrando. Clico em output. Ele gera os resultados. Como eu falei, eu posso fazer download tanto em Word quanto em Excel ou imprimir esses resultados. Aqui ele faz um resumo para mim, né, do que eu escolhi. Eu escolhi o modelo CRS, que é o modelo CCR, né, constante, e orientado a input. Tá? Aqui eu tenho as eficiências. Então, Girafas, Bob's e Subway apresentaram a eficiência 1, são o benchmark. Tá? Aqui eu consigo ver que o Madeiro teria que se basear no Girafas e no Bob's para ter como referências, né? Burger King, Girafas e Bob's. Girafas e Bob's neles mesmos, porque são o benchmark. Subway também é o benchmark. E eu vejo que os mais citados nessa análise, né, de benchmark são Girafas e Bob's com 5 cada uma. Aqui eu vejo a semelhança. Então, aqui, ó, Burger King, eu sei que tem que se basear no Girafas e no Bob's. Por esse lambda, eu vejo que o mais indicado mesmo é o Girafas. Então, eu tenho informação adicional para o tomador de decisão. Né? O meu benchmark, nesse caso do Burger King, que é aumentar a sua eficiência, seria o Girafas. Né? Tá? Da mesma forma, o Vikings teria que seguir o Bob's aqui. Né? Os preços dos inputs, né? Visando aumentar aquele modelo de PL que eu mostrei inicialmente. Os preços dos outputs, da mesma forma. As folgas, eu falei, né? Nesse modelo não faz tanta diferença. E aqui eu vejo a análise mais específica, né, de cada uma. Se eu fizer uma análise voltada a input, quanto que eu tenho que diminuir do número de lojas, né, de cada um, ou do número de funcionários, e fazendo uma análise output, qual deveria ser o meu aumento, o que eu deveria buscar, né, mantendo o mesmo nível de input. Tá? Aí só para explicar qual foi a metodologia que eu utilizei, eu copiei e colei o valor só das eficiências aqui, tá? Esse aqui é do modelo BCC, e agora eu vou fazer o modelo CCR, voltado a input e output, para os senhores verem a diferença, tá? O legal da plataforma é que ela permite voltar e manter todos os dados, eu só mudo aqui. Então, primeiramente, o modelo variável voltado a input. Tem o resultado aqui, ó.
foi parecido, né, com o primeiro, como eu falei, só que, olha que interessante, os Vikings, o restaurante Vikings, ele não era benchmark no início. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ele tinha 0,1 na escala constante. Na escala variável, ele já passa a ser benchmark. Ó. Justamente, não sei se vocês lembram, da distribuição constante e da distribuição em a variável. O que está na constante, necessariamente vai estar na variável, mas a recíproca não é verdadeira. Aqui a gente vê isso claramente. Ó. O Vikings, na distribuição constante, não era benchmark, era ineficiente. Já na variável, ele já é benchmark. Justamente por levar em consideração essa característica de não ser linear. Né? E aí, só voltando e aplicando output, eu tenho diferença também. Ó. Orientado ao output, o Madeira aumenta bastante sua eficiência e o Burger King quase se torna também benchmark aqui, ó. 0,99, tá? O que eu acho legal? Tá bom, mas e na prática? Por que os Girafas, Bob's e Vikings e Subway apresentaram eficiência igual a 1? Até marquei aqui em outra cor para a gente verificar o porquê, né? Então, se a gente for ver, não é por acaso que Girafas, Bob's e Subway apresentam o maior output, né? Ou, vamos lá, não é o maior porque o Burger King também tem 1.100 aqui, ó, tanto que depois ele sobe, né? Mas analisando o output, eles apresentam um número bem razoável ó, de sanduíches e de Peraí, pessoas eu atendidas. acho que tu tá na tela do software ainda. Travou aqui pra gente, só Ah, tá é? no... Foi Você mal, tá foi dando mal. o exemplo do Excel, né? Eu tô mostrando Excel, foi mal. Deixa eu interromper e compartilhar de novo aqui. Falha minha, Excel pessoal, é desculpa. elegante. É elegante, né? Aí sim, agora sim. Aí, Baldini. Beleza. Então, aqui o que eu fiz no Excel, claro, não tem nem um terço da elegância do Baldini, né? Mas aqui eu procurei só mostrar os resultados para passar a informação. No modelo BCC, a gente teve aqui, ó, Girafas, Bob's e Subway, né, como benchmark. No modelo CCR, o Vikings também assume a eficiência igual a 1. Tá vendo? No modelo CCR voltado a input. No modelo BCC, tanto o input quanto o output vão me dar o mesmo resultado. A diferença é em centésimos. Né? Conceitualmente, não tem diferença justamente por causa dessa linearidade, né, entre input e output. No modelo CCR voltado a output, o Burger King quase chega na fronteira de eficiência, 0,99. Tá? Então, aqui eu consigo mostrar na prática, com o exemplo que a gente criou aqui, aleatório, que realmente há diferenças entre os modelos BCC e CCR. Na verdade, aqui está ao contrário, tá? Desculpa. Aqui é BCC, que é o variável, tá? E aqui é o modelo CCR, que é o constante. Tá? Essa diferença básica. Analisando agora, na prática, o porquê desses resultados, né? Olhando aqui, ó, Girafas, Bob's e Subway, que foram no modelo CCR, que apresentaram desempenho de benchmark, né? Eficiência igual a 1. A gente vê que realmente eles têm poucas lojas e funcionários, né? De um modo geral, ó. Subway tem muitas lojas, mas poucos funcionários, é o que tem menos funcionários. E apresentam uma produtividade maior, né? Apresentam maior número de sanduíches e pessoas atendidas na média com relação aos outros. Então, a gente consegue entender o porquê dessa eficiência igual a 1, né? A gente vai um pouco além do software, acreditando cegamente no resultado para entender o porquê disso. Então, acredito que tenha ficado claro, né? Ficou claro? Alguma dúvida com relação Muito ao legal. software? Ficou claro sim. Bem maneiro, bem maneiro. Ficou bem legal. Cara, Oi, Igor. Oi, Natália. Opa. Não, eu estava pensando aqui o seguinte, né? Pelo que eu entendi, esse software ele avalia os números frios, né? Porque assim, você comparar o Madeiro com o Bob's, por exemplo, a demanda do Madeiro é muito inferior à demanda do Bob's. Sim. Né? Então, você acaba meio que sendo injusto em calcular a produtividade. O Bob's vai produzir muito mais porque ele tem uma demanda muito maior. Em compensação, ele é muito mais barato do que o Madeiro, digamos assim, né? Com certeza. Assim, ele não avalia o peso dos critérios, né? Digamos assim, o peso de preço, por exemplo, de disponibilidade de loja. Não, aquele peso de input e output são basicamente parâmetros da programação linear. Tá? Uhum. Então, eles dão uma informação adicional do tipo, quanto menor o peso para essa variável, menos importante ela é para aumentar a minha produtividade. Sim. Então, isso ele fornece, mas esse peso
intercritérios não é refletido na DEA. O que a gente poderia fazer para dirimir um pouco essa discrepância que você falou, por exemplo, o Madeiro tem um número de pessoas muito menor, porque é mais caro, né? É voltado para um outro público, né? A gente poderia subtrair sanduíches por pessoas atendidas. E aí teria um adimensional que se aplicaria a todos eles, né? Inclusive, é bastante feito isso, como o comandante bem disse, né? Isso é muito feito na literatura. 2 índices ali que medem coisas iguais, mas que são desiguais também para as alternativas, e é feito um adimensional para tentar igualar, dá a devida proporção, né, para cada um. Para ter a proporção para cada um, exatamente. Dessa ideia, eu queria até te perguntar, Igor, você chegou a ver alguma coisa assim? Porque, tipo, eu acho isso muito parecido com, sei lá, o que a galera costuma fazer com o clustering, né? Tipo, K-means, usar, tipo, o LDA, alguma coisa assim, para você conseguir extrair os clusters e depois as pessoas comparam os clusters elas mesmas. Isso daí meio que te daria já esse panorama. Aí eu pensei assim, quando você vai fazer análise de cluster, normalmente não, assim, muitas pessoas fazem uso do PCA e tal para você evitar essa grande quantidade de dimensões que você está tendo. Tipo, aí você viu sanduíches e pessoas atendidas. Você poderia ter, tipo, uma infinidade de variáveis. Aí tu fazia PCA para tu ficar ali em 2 dimensões, uma dimensão só, e aí depois aplicar esse método. Tu chegou a ver alguma coisa nesse sentido? Não, o que dá para fazer aqui, esse software permite fazer esse tipo de análise, vamos supor que eu tivesse 10 inputs e 15 outputs, né? Aí eu faço minha análise, ele vai me dar lá a fronteira de eficiência, quais são as DMUs que apresentam desempenho de benchmark e tal, que devem ser seguidas. E aí eu vejo naqueles inputs ali, tanto de input correção, peso, tanto de input quanto de output. Deixa eu mostrar lá na ferramenta, que eu acho que fica mais claro. Aqui, ó. Aqui, ó. Peso dos inputs, né? Aqui eu só tenho 2 inputs, então não é tão fácil de verificar. Mas aqui eu vejo que as lojas têm uma importância muito maior do que funcionários na análise. Tá vendo? Quase todos, a maioria é 0, né? Ó, de 7 alternativas, eu tenho 4 zeros aqui nos inputs, nos pesos dos inputs, e o que não é 0 é muito próximo, né? É 0.07, 0.01, pesos muito menores do que lojas. Se eu tivesse uma gama de 10, 15 critérios, e eu tivesse 5, 6 critérios com quase tudo igual a 0, eu poderia, sem muito prejuízo, tirar esses inputs da minha análise. Eu faria uma análise seletiva, né? Até para estruturar o meu problema. Isso é para isso que servem os pesos também, né? Bem colocado, boa pergunta para a gente, até para a gente ter ideias, né? Para ir filtrando, né? Chegando num resultado legal, entendeu? Pô, muito bacana o método. Então, vou parar aqui o compartilhamento. Bom, comandante, bom, senhores, espero ter passado um pouco da visão, né, de como funciona a DEA, como eu tentei mostrar principalmente a parte prática, né, de que tipo de análise a gente poderia fazer, que eu acho que não é muito salutar a gente ficar perdendo muito tempo na parte matemática, visto que já existem ferramentas que calculam e que seria inviável fazer na mão essa quantidade enorme de modelos de PL, né, e às vezes até de PPNL, né, programação não linear, que são bem complicados de fazer, né? Olhar. Bem complicado. Bem, meus amigos, espero que vocês tenham gostado. Eu acho que ninguém aqui conhecia esse método, né? E é um método bastante poderoso, bastante... Bem, os métodos da PO, eu sou suspeito para falar, né, cara? Os métodos da PO, para mim, a PO é um mundo, né, cara? Se você se dedicar a pesquisar sobre ideia, nunca mais você sai de dentro de ideia. Você só vai pesquisar ideia a vida inteira. De tão grande que é o assunto, né? E aí você começa a ficar maluco, né, cara? Porque aí você entra no método Electre, pô, tem 20 e tantos métodos Electre, né? Entra no Prometer, tem 23 métodos Prometer. Caramba, e cada um resolve uma categoria de problemas, né? Sempre com um tratamento mais quantitativo. E eu acho esse negócio de ideia muito legal, eu acho esse método muito, muito interessante. Eu aprendi no meu mestrado, em 2011, com o professor Estelita, lá na COP. No início você sente assim, um certo desconforto, né? Mas depois que você entende esse conceito de fronteira de eficiência, aí você fala,
você entende que o negócio tem lógica, né? E o que a Natália falou é exatamente o que eu falei no início, né? Você pode comparar qualquer coisa? Pode, mas você tem que tomar cuidado para não comparar coisas que não são comparáveis, né? Ah, vamos ver a produção de todo mundo. Aí eu coloco velho, criança, homem, tudo junto. Ah, é claro, um rapaz de 21 anos vai ter uma produção, né, sei lá, muito maior do que uma criança de 3 anos. Né? Não adianta eu querer que a criança tenha a produção do benchmark, que é um homem de 21 anos. Né? Eu estou comparando coisas que não são iguais, que não são congêneres, vamos dizer assim. Né? Eu tenho que colocar 20 homens de 21 anos, e aí os mais eficientes vão estabelecer a fronteira, e aí os menos eficientes eu vou falar, velha guarda, olha só, você não está produzindo tudo que tem que produzir. Né? Teu benchmark é aquele cara ali, ó. Ele tem a sua idade e produz o triplo que você produz. Né? Então, assim, a gente precisa saber as condições de contorno do problema para poder aplicá-lo, para poder aplicar o método da maneira correta, né? Porque senão a gente aplica num contexto completamente fora de, né? Fora de contexto, né? Mas aí é mais um método na sacola aí de vocês. Hoje vocês tiveram aí 2 métodos novos. É o que eu falo, né? O pesquisador de PO tem uns que não, tem uns que se especializam dentro de um método e fica. Tudo bem, é uma linha de raciocínio, não vou condenar. Cada professor tem uma estratégia, né? Eu conheço professor que só usa o AHP para tudo. Qualquer problema ele usa o AHP. É uma boa estratégia? É uma boa estratégia também, porque aí você se especializa muito naquele método. Você se torna a maior autoridade naquele método, né? Você fica muito especializado. Mas tudo tem seus prós e seus contras, né? Ao passo que você fica muito especializado, o escopo da tua pesquisa também fica muito restrito, né? Aquela categoria de problemas, né? A minha estratégia com vocês é outra. Eu procuro abrir o escopo, né? Eu quero dominar o maior número de métodos possível, porque os problemas vão chegando, eu consigo resolver. Ah, isso aqui eu vou usar o BWM. Ah, isso aqui eu vou usar a DEA. Ah, isso aqui... Que é mais ou menos o que acontece. Os alunos me trazem TCC, dissertação, eu olho o problema, eu já consigo mais ou menos ter uma ideia se o aluno vai usar simulação a eventos discretos, se vai usar DEA, se vai usar HP. E esse problema tem o quê? 30 alternativas, não adianta usar o HP, vai ficar ruim. Eu já sei que não dá para usar, vamos usar autópsias, né? Então, eu uso outra estratégia com vocês, que para mim é interessante, para mim pessoalmente, né? Eu entendo que é interessante. Mas aí vocês estão começando a construir a carreira de vocês como pesquisadores, e aí vocês pensem, né? Cada um, não estou falando para todo mundo me copiar, cada um, né? O importante é você estabelecer uma estratégia para você e seguir de maneira coerente com ela, né? Então, por exemplo, no próximo período, ano que vem, se Deus quiser, quem não está no mestrado já vai estar, eu já vou fazer diferente, porque praticamente assim, os métodos mais importantes, esses últimos 3, 4 anos, eu já trabalhei no IME. Né? DEA, HP, Fuzzy, já está tudo trabalhado, não tem mais novidades. Né? Então, para a próxima turma, eu vou dar aula dos principais, de alguns métodos, né? HP, TOPS, não sei o que, papapá. E o trabalho de cada aluno vai ser trazer um método novo, pesquisar um método novo. Aí eu vou dar uma lista dos que eu não quero. Ó, não quero HP, não quero TOPS, não quero DEA, não quero BWM, não quero... Eu vou fazer uma lista, não quero prometer, né? Vai lá e procura, porque eu sei que tem novos, né? É que a gente não consegue estar up to date, né? As coisas evoluem muito rápido, né? Então, o meu trabalho para o próximo semestre, eu estou pensando em fazer isso. Olha, multicritério é isso aqui, papapá, muito legal, né? Mas eu quero que você traga, não quero Vicor,
não quero Dematel, não quero que você traga métodos novos. E eu tenho certeza que existe, né? Tenho certeza absoluta, muitos que a gente não trabalhou, né? Então, acho que eu não sei, vou pensar se vai dar certo ou não. Mas seguindo de maneira coerente com essa estratégia que eu estabeleci para mim, né? Para mim, enquanto pesquisador, né? Conhecer a maior quantidade possível de métodos para que a gente possa resolver problemas, né? E cada problema exige um método diferente. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? O que vocês acharam aí da análise envoltória de dados? Ô, mestre, eu achei sensacional. Até a parte da análise ali, onde ele te dá uma sugestão, eu acho totalmente aplicável. Pelo menos a gente tem que ter um cuidado enorme, que foi o que o senhor comentou, né? Na estruturação do problema. Tem que ser um cuidado assim, redobrado, para você poder analisar algumas coisas e não deixar passar nada. Mas eu achei o método sensacional. É meu primeiro contato, assim, primeira vez que eu ouvi falar na vida, né? Foi aqui com vocês, mas eu achei sensacional. Só na cabeça já pipoca assim, 1000 sugestões de casos que você fala, cara, pô, já passei por isso em X empresa, nunca ouvi falar de ideia, nunca ouvi falar nem de nada que resolvesse. Então, Sim. eu achei sensacional. Não e ouviu, assim, vai continuar sem ouvir. E é mega útil, tipo, eu lembro porque, eu não sei se vocês já olharam o site do meumunicípio.com, tipo, ele vem numa ideia, assim, de você pega e compara os municípios com municípios que realmente vale a pena ser comparado, entendeu? Tipo, você faz uma clusterização dos municípios e aí você vai comparar só os fatores que fazem sentido nos municípios. Aí, tipo assim, essa ideia tu consegue expandir para um monte de coisa. Tipo, essa parada de clustering nos lugares certos, você consegue expandir para muita coisa na empresa. Eu sempre trago assim, essa parada, tipo, olha só como é que isso aqui é legal para você comparar coisas e você conseguir tirar insights daquilo ali. Pô, eu acho que método muito maneiro, cara. Muito maneiro mesmo. Então, Lohan, como eu desconfiava, você acabou de achar o seu trabalho, que nós não sabíamos, né? Acabou de encontrar o seu trabalho para a disciplina, né? Você vai fazer a migração de dados aí dos municípios, né? E utilizar a análise envoltória de dados aí, tá vendo? Já resolveu. Eu sabia, Pode ser. Sabia que o problema ia se resolver em breve, né? Maneiro. Maneiro. Não, o problema é legal. Elegante, né? Elegante, mano. Elegante. Não, o bom do cara inteligente é isso, né? O cara inteligente, ele já associa, né? Eu já sabia que isso ia acontecer. Falei, não, deixa ele na casa. Meu pai tem um ditado que é macaco que muito pula quer tomar chumbo. Já. Só uma coisa, aquela matéria que eu contei para vocês que eu fui apresentar o HP e tomei uma pedrada e tal, a galera, era uma matéria de ideia que eu estou fazendo. E o pessoal lá só trabalha com ideia, na verdade é uma disciplina de tópicos avançados, que é ideia, multicritério e, enfim, tem mais algum outro grupo de ferramentas. Aí, como eu tinha feito multicritério, eu falei, cara, vou fazer essa ferramenta porque eu vou focar em multicritério. Acabou que a galera lá trabalha muito com ideia e não gosta de multicritério, enfim. Mas, assim, eu vi a ferramenta, eu não tinha muito entendido para o que servia, sabe? Porque sentaram o pau no HP, eu olhei, e quando eu vi o ideia, eu falei, cara, dá para fazer isso com um monte de ferramenta. Agora, com a apresentação do Igor, eu entendi que é uma ferramenta diferente e ela tem utilidades diferentes, sabe? Diferente. Então, comparar multicritério com ideia comparar banana com... A proposta do ideia é completamente diferente do HP. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É tipo assim, Vitor, no teu mundo ninja, é como se estivesse com a espada e com a estrelinha, entendeu? São duas coisas diferentes. Sim. As duas matam o inimigo, entendeu? Exatamente. Mas sim, mata inimigos diferentes. Chaco, estrela, bola ninja, né? Cada uma tem um... Bomba, aquela bomba de fumaça para tu sumir, entendeu? Se tu soubesse disso, no dia que o professor ia te dar o esporro, tu já jogava a bomba, falava e sumia. Então... Eu acho essa ferramenta muito legal, né? Eu acho muito... justamente para estabelecer um benchmark, né? Quem é que eu tenho que seguir, né? Quem é o meu norte? Quem é que vai servir de farol? Aquele cara ali é o mais eficiente. Aquela unidade ali... Por exemplo, o Pablo trabalha na rede Zona Sul, ele pode pegar vários mercados e colocar como input, né? A entrada de dinheiro, número de funcionários...
não sei o quê, papapá, e analisar a eficiência da rede dos mercados Zona Sul. Quem são Ficaria um trabalho bem legal. quem são as unidades que dão maior retorno para a rede. Imagina se ele chega e mostra isso para o gerente lá, para o diretor. Olha só, as melhores unidades do senhor são essas, ó. O de Copacabana, esse aqui da Barra. Pô, o cara vai abrir um sorriso de orelha a orelha, pô. Te dá até uma promoção, Pablo. Pois é. Dá até para estabelecer metas, né? Sim, dá. Baseado Cara, isso naqueles... é muito maneiro para meta. Isso é muito maneiro para meta. Baseado naquelas unidades que estão na fronteira de eficiência. Olha, não, e você até dá assim uma de, né, aquele sorriso que te ferra, né? Olha só, eu não estou cobrando nenhuma meta absurda. Tem 3 unidades que conseguem. Não saiu da minha cabeça, né? Olha aqui, ó. São 20 unidades, 7 unidades conseguem essa meta. Quer dizer, todo mundo é capaz. Você ainda dá uma engraçado, de, né? Você ainda sabe que lá chega, eles têm umas Pablo? comparações sinistras também, tipo, não seguem essa lógica. Então você pega a loja realmente onde você tem muito mais funcionários e a gente compara nesse caso aí, Fragata lá com Patrulha. A gente tem uns casos assim, cara. Não, Então, o que eu tô falando. Sinistro. Você não pode comparar um mega mercado da Zona Com a Sul, padaria, né? com aquele pequenininho de Copacabana, aquela unidade pequenininha, porque aí você está comparando 2 coisas que não são, né, congêneres, vamos dizer assim, né? Uhum. Bem, meus amigos, Mas- então, fala aí. Fala. Não, eu ia falar que ainda tem um algo a mais nesse caso específico do Pablo, ele pode chegar com 2 linhas de ação, né? Fala assim, ô chefe, eu tenho uma linha de ação para manter o que a gente tem e aumentar o nosso faturamento, aumentar as nossas vendas, e tenho também, mantendo nossas vendas, o que a gente poderia fazer para diminuir recursos, para realocar, por exemplo, o pessoal que está aqui em outro mercado que está precisando. E aí o time vence como um todo, né? Então, Sim. tem essa riqueza de detalhes. Outra coisa também, né? Desativar a agência bancária. Sim. Quem está fora as pessoas estão começando a não usar mais banco, eu tenho que desativar as agências. Quais que eu vou desativar? Vou desativar as que estão fora da fronteira de eficiência. Está fora da fronteira, vai ser desativada. Né? Aquelas que estão aqui na fronteira é que maximizam o meu retorno. Quer dizer, é o que eu falo, né, cara? No Brasil, assim, já existem métodos, já existem ferramentas conhecidas há mais de 40 anos e as pessoas continuam tomando decisões na orelhada. Não, desativa o da Uruguaiana, de repente é a mais eficiente. Mas aí o cara acha que porque, não, atende menos clientes, o cara acha que é a menos eficiente. E, na verdade, ele está medindo a eficiência de maneira errada. Né? Então, quer dizer, as pessoas são muito ingênuas, né, nas suas análises quantitativas, né? Muito ingênuas. Vou desativar um posto de saúde. Desativa o que atende menos pessoas. Pô, ele atendia mais pessoas, mas era o que menos curava, o que menos as pessoas ficavam boas. Né? Então, de repente, o posto que mais atende é o pior, porque as pessoas continuam doentes. Né? Então, é o que eu estou falando, nós já temos métodos já há muitos anos para resolver esses problemas, só que as pessoas não usam. Né? Não sei por quê. Não sei se porque não querem, não sei se é porque exige um esforço cognitivo muito grande, não sei por quê, as pessoas simplesmente não usam os métodos. Isso é um fato. Né? A gente fica na academia, no IME, lá na UF, escrevendo paper, escrevendo artigos, e as pessoas não usam. Estou tentando dar a minha contribuição para popularizar esses métodos de maneira que as pessoas efetivamente utilizem para melhorar as suas organizações. Não sei se eu vou conseguir, mas essa é a minha bandeira, né? Por isso que eu tento dar uma aula simples, objetiva, que todo mundo entenda, igual que o Igor deu hoje, né? Eu não estou formando aqui ninguém em matemática, a ideia não é essa, eu quero que vocês dominem uma ferramenta capaz de resolver um determinado problema, né? Porque as decisões que a gente vê, as decisões são muito ruins, cara, muito ruins, né? Porque são tomadas na orelhada, tá? Então, Lohan já achou aí o seu trabalho, mineração de dados, que
que é a área dele mesmo, mais DEA, né? Vou fazer. Vai ficar maneiro, vai ficar maneiro. Né? Acho que vai sair um negócio legal daí. Tá bom? Podemos encerrar, então? Então, tá bom. Semana que vem é o trabalho de quem? Quem é que vai apresentar? Eu, Alex Moore. Natália e quem? Eu, comandante. Natália e Jonatas? Isso. Ah, beleza, show. Então tá bom. Então semana que vem a gente se encontra, tá? Bom dia aí a todos. Bom dia, Bom galera. dia. Bom dia, Tchau, rapaziada. gente. Tchau, Tchau, até a tchau. próxima. Bom dia.